Fala galera, tudo bem? Aqui é a Nath de novo. Pessoal, hoje a gente vai terminar de fazer a inserção dos nossos dados, né? Na verdade, das outras tabelas do nosso ambiente que a gente está criando para fazer as análises, tá? Lembrando que eu comentei com vocês alguns vídeos lá atrás que a gente ia simular um ambiente de produção, né? Um banco de dados relacional. Eu pensei então, pessoal, num cenário que fosse bastante intuitivo, assim, né? Que todo mundo conseguiria entender, que seria o contexto de vendas de produtos, né, de lojas, enfim, atrelados a um cliente. Então, qual que é a ideia? Nos vídeos anteriores, a gente fez a criação e a inserção dos dados na tabela de cliente. Inclusive, se você não viu esse vídeo, a gente já deixou tudo preparado, eu ensinei passo a passo, utilizando o comando create table, né, para a gente criar a estrutura física da nossa tabela, e depois o insert, que foi para a gente fazer a inserção dos nossos dados. Então, se você não viu esses vídeos, aproveita aqui, dá um clique aqui e vai lá, porque você precisa estar com isso prontinho para a gente continuar, beleza? Partindo do pressuposto que a gente já tem a nossa tabela de clientes criada, a gente precisa criar as demais tabelas. E aí, pessoal, como eu já fiz o passo a passo lá da criação da tabela de clientes, no vídeo de hoje eu vou já entrar com os comandos prontos, né, que já tá tudo, eu já deixei tudo montadinho aqui para vocês, e vou só mostrar um pouco da estrutura física, o relacionamento entre as tabelas, né, as respectivas constraints, foreign keys e primary keys, para vocês poderem entender, né, um pouquinho do nosso relacionamento aí das tabelas. E eu vou deixar no link na descrição do vídeo um arquivo com esses comandos já prontos, porque deu um pouquinho de trabalho, né? As tabelas são um pouquinho grandes, então fazer tudo na mão foi um pouco trabalhoso. Então, pessoal, como eu comentei, a gente está simulando um ambiente de vendas, então eu pensei inicialmente da gente trabalhar com 5 tabelas. A primeira, a tabela de cliente, que seria basicamente o cadastro de cliente que a gente já trabalhou em vídeos anteriores. Depois, a gente vai criar a tabela de produto, né, que vai ser basicamente a mesma ideia de cliente, porém para o contexto de produtos. Vai ser um cadastro de produtos. E aí, coisas que as pessoas podem comprar, tipo itens domésticos, bebidas, alimentos, enfim. Falando um pouquinho das vendas, eu resolvi fazer a divisão em 2 tabelas. Eu defini, então, a tabela de venda, que ela vai funcionar como se fosse um cabeçalho, né? O que a gente costuma falar em bancos de dados relacionais. Ela vai ter cada registro dela como sendo a identificação de uma venda. Então, eu tenho linha a linha, vendas distintas. E aí, em algum momento, a gente pode vir a precisar do detalhe dessas vendas, né? Quais são os itens que compõem essas vendas? Então, eu defini a tabela itens de venda. E aí, essas vendas, elas vão estar atreladas a alguma filial que vai ser de alguma loja, né? Enfim, que vai estar alocada em alguma cidade do Brasil. Então, a gente vai trabalhar com essas 5 tabelas, beleza? Vou voltar lá para a tela, então, do The Beaver para a gente poder fazer a criação dessas tabelas no banco. Bora lá então, pessoal. Já tô aqui com o The Beaver aberto pra gente executar os comandos, mas antes eu vou fazer uma passagem rapidinha lá no Excel para vocês conseguirem entender um pouquinho dos dados, né? Conseguir visualizar para ver se faz um pouquinho de sentido para vocês. Beleza? Então vamos lá. A gente tem inicialmente a tabela de cliente, que foi a tabela que a gente já trabalhou. Ela funciona como cadastro de cliente, então cada linha é um cliente diferente com o respectivo ID, e esse ID é a primary key dessa tabela, tá? A segunda tabela, ela vai ser a tabela de filial, basicamente um cadastro de filiais também. Então, cada filial vai ter um nome e ela vai estar atrelada a alguma localização no país, tá? Na sequência, então, a gente tem a tabela de produto, que ela vai funcionar da mesma forma como a tabela de clientes e a filial, como uma tabela de cadastro. Então, cada linha dessa tabela é um determinado produto e ele vai ser identificado pelo ID produto. O ID produto aqui representa a primary key da nossa tabela, tá? E aí a gente tem o nome do produto, a descrição da marca, categoria, subcategoria e o custo. Eu cadastrei inicialmente produtos mais da parte de eletrônicos, escritório, porque foi o que me veio à mente, mas vocês podem ficar à vontade para cadastrar qualquer coisa que vocês quiserem, desde que vocês respeitem a primary key dessa tabela, tá bom? Na sequência, então, entrando no contexto de vendas, a gente vai ter a primeira tabela, que é a tabela de venda. Cada linha dessa tabela, ela vai ser uma única venda. Cada venda vai ser identificada pelo ID venda, que é a primary key dessa tabela, beleza?
E aí, cada venda pode acontecer em um determinado dia do ano, aqui registrado pela data da venda. E aqui, pessoal, a gente começa a entrar um pouco na parte do relacionamento. Lembra que eu comentei com vocês no vídeo anterior que para eu ter uma relação entre duas tabelas em um banco de dados relacional, eu preciso necessariamente de ter uma foreign key em uma tabela? Se você não está entendendo, eu já expliquei isso em vídeos anteriores, vou deixar aqui para você dar um confere lá, se por acaso você passou batido, tá? Nesse vídeo eu explico sobre foreign key, sobre primary key, enfim. Então aqui a gente tem duas foreign keys, né? Que são dois IDs de outras tabelas que representam primary keys nessas outras tabelas, mas que a gente precisa desse relacionamento para eu poder identificar o meu registro. Então eu tenho uma venda acontecendo em determinada data, essa venda pertence a uma filial, beleza? E essa mesma venda também está atrelada a um cliente. Então um cliente fez uma venda nessa filial nesse dia. E por último, pessoal, a gente tem a tabela de itens de venda, tá? Essa tabela, ela tá amarrada com a tabela de venda pelo seguinte motivo, porque cada venda, ela pode ter N itens, né? Eu posso comprar N produtos em uma mesma venda. Então aqui a gente faz o detalhe a nível de itens da venda, tá? A primary key dessa tabela, ela é uma primary key composta. Por quê? Porque eu preciso tanto do ID da venda quanto do ID do produto. A combinação dessas duas primary keys de outras tabelas representa a primary key dessa minha tabela aqui, tá? E, ao mesmo tempo, esses dois campos, eles são foreign keys da minha tabela, tá? Então, eu vou lá na tabela de produto, busco a identificação desse produto, assim como eu posso ir na tabela de venda e buscar qual foi a filial ou quando essa venda ocorreu, tá? Além disso, a gente tem também os campos de quantidade de unidades. Então, determinado produto foi vendido em determinada quantidade por este valor com este desconto. Beleza? Então, pessoal, vamos lá agora para o Debiver, para a gente poder fazer a criação dessas tabelas no nosso banco. Vamos começar, então, pela tabela de filial, né? Vou copiar aqui, né? Vou pegar minha colinha, como eu falei com vocês, pra gente adiantar esse vídeo não ficar muito longo. Eu já deixei os comandos prontos. Lembrando, pessoal, que esses comandos, eles vão estar disponíveis em um arquivo, numa pastinha do OneDrive, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos lá. A primeira tabela de filial. Então, estou usando o Create Table, definindo o nome da tabela, especificando os campos que eu vou ter nessa tabela, os respectivos tipos de dados e as constraints e a primary key, beleza? Então, vou rodar esse comando, executou. Agora, eu vou fazer a inserção dos dados nessa tabela. Então, vou usar o comando Insert Into, definir os campos que eu vou apontar, todas as linhas da minha tabela lá do Excel. Vamos executar. E agora, a gente vai visualizar os dados que a gente acabou de inserir na nossa tabela filial. Só apontar o esquema aqui do nosso database. E vamos visualizar. Aí, ó, pessoal, a tabela já está prontinha no banco. Beleza? Vamos, então, para a próxima, que vai ser a tabela de produto. Copiei aqui o comando. Então, a gente tem o Create Table com a especificação dos campos, né? O mesmo blá blá blá, pessoal. Definição da Primary Key. Vou passar batido porque esse aqui é igual ao outro. E aqui na sequência, o Insert com todas as linhas, tá? Da nossa tabela. Então, vamos executar primeiro o Create, depois o Insert. Rodou tudo. Vamos, então, dar um Select asterisco From produto. Aí, ó, galera, vou subir aqui para vocês verem. Então, aqui, todos os dados da nossa tabela. Bom, agora vamos então para a parte das vendas, né? Lembrando que aqui a gente já começa a entrar com o conceito das foreign keys. Então, vamos passar um pouquinho mais detalhado para vocês acompanharem como é que funciona. O create, a identificação dos dados é da mesma forma.
né? Porém, aqui no final, após a definição da primary key, que é o ID da venda, né? Lembrando que eu tô trabalhando aqui com a tabela de venda, eu especifiquei as duas foreign keys dessa tabela, tá? Vai ser a filial e o cliente. Então, aqui vocês precisam se atentar no seguinte, eu defino qual é o campo aqui na minha tabela, então eu tô apontando, ó, o campo ID filial que eu defini lá em cima, ele vai ser a foreign key da minha tabela, fazendo referência à tabela de filial do respectivo campo, tá? Aqui, coincidentemente, os campos têm o mesmo nome, mas se lá na minha tabela de filial esse campo tivesse outro nome, eu teria que botar o nome que tá lá, tá bom? A referência do meu campo aqui na outra tabela. Então, vamos executar o create table, rodou, vou apagar aqui, e agora a parte do insert, que é da mesma forma, beleza? Vamos então dar um select asterisco from, venda. Olha aí, galera, comando executou, os dados estão aqui já, tá? Aí, pessoal, vamos dar uma conferida para validar a questão das constraints. Eu vou entrar aqui no meu esquema, na parte das tabelas. Deixa eu dar um refresh e abrir a tabela de venda. Aqui eu consigo clicar com o botão direito em View Table e ele vai mostrar para mim as especificações da minha tabela. Então, eu tenho o nome da coluna, o tipo do dado e aí a constraint not null e as chaves, ó, ele tem aqui definido a primary key. Se eu for aqui em constraints, ele me mostra a primary key, e se eu clicar aqui em foreign key, ele traz aqui, ele mesmo já insere, tá vendo? Ó, um nome para minha foreign key, ele fala quem é o proprietário dela, as tabelas de referência, né? E é isso, beleza? É bem bacana, pessoal, ele faz tudo aqui já automático, você consegue visualizar se o que você está executando está funcionando. Top. Vamos então para a última tabela, que é a tabela de item de venda, que também tem foreign key, então o processo é o mesmo. Vamos lá então, executar o create table, executamos a parte do insert, prontinho, select asterisco from data br.item venda. Aí, galera, essa tabela é um pouquinho mais extensa, porque como eu comentei com vocês, cada uma das minhas vendas, ela tem N itens, né? Pode vir a ter 1 a N itens. Então, aqui a gente traz tudo, ó. Eu fiz a inserção de 25 itens, né? De diferentes vendas. Beleza? Agora, galera, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que quando a gente trabalha com foreign key, a gente tem que ficar muito atento, tá? Uma vez que eu defino que um campo, ele é uma foreign key, eu faço referência a esse campo em outra tabela. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a questão de exclusão, remoção de registros, tá? Então, por exemplo, aqui na tabela de item de venda, a gente definiu o ID do produto como sendo uma foreign key. O que acontece se eu tentar fazer um drop table, né? Se eu tentar remover a minha tabela de produto do meu banco de dados. Vamos ver aqui então o que acontece se eu tentar deletar essa tabela de produto, né? Que é a tabela que é uma das foreign keys. Então, eu vou dar um drop table, nome da tabela. Olha só, ele vai apresentar uma mensagem de erro informando que ele não pode deletar a tabela de produto referenciada como uma constraint foreign key, né? E aí ele traz o nome dessa constraint na tabela de item venda. Então, o que ele está me falando? Olha, você não pode remover a tabela produto porque existe uma foreign key chamada item venda IBKFK_1 na tabela item venda. Então, o que tem que ser feito, pessoal? Quando vocês precisarem remover essas tabelas, tem que ficar atento e respeitar, né, essa ordem que existe. De que forma? Eu preciso começar a remover as tabelas que não tem foreign keys. Então, por exemplo, para eu remover a tabela de produto, eu preciso primeiro remover todas as tabelas em que o produto é uma foreign key. Então, eu precisaria estar fazendo a remoção da tabela item venda para depois eu tentar dropar a tabela de produto,
tá? Senão o banco de dados ele não vai deixar, justamente porque existe aquela questão de integridade dos dados que precisa ser respeitada. Beleza, pessoal? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, não deixa de comentar, porque eu sei que esses conceitos são meio complicados mesmo, essa parte de constraints é um pouco chatinha, mas fiquem à vontade para comentar se vocês tiverem algum problema, até mesmo na execução dos comandos aí, se eu passei muito rápido, não sei. Enfim, pessoal, é isso. Se vocês gostaram, deixa o like. Se deu certo, deixa o like. Não deixa de se inscrever no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo!